informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 16 de março, levando para vocês os seguintes destaques. Contratação de crédito rural supera 147 bilhões. Publicado edital para a ponte sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho. Decreto confirma a inclusão da BR-163 no PPI para relicitação. Exportações pelo Rio Paraguai caíram 44% esse ano. E o preço da arroba bovina subiu 53% nos últimos 12 meses. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Nesta terça-feira, o dia terá sol em Dourados e região, mas com aumento de nuvens. Com isso, devem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. O calor chega aos 34 graus. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã ofereceu pela arroba do boi gordo R$ 280,00 com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, boi a R$ 290 à vista. Vaca gorda a R$ 270,00 no Friboi e a R$ 275 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 74,00 e a de soja a R$ 150, informou a GD Corretora. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 98122-8234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O melhor para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A partir de julho desse ano, os preços mínimos para a laranja in natura e trigo em grão e semente de trigo sofrerão reajustes. O novo valor da caixa de 40 quilos da laranja na safra 2021-2022 é de R$ 17,76, alta de 14%. O trigo em grão e a semente de trigo tiveram reajuste de 11% para o período de julho desse ano até junho de 2022. O trigo em grão, pão tipo 1, ficou em R$ 48,00 a saca para a região sul. Para as demais classes e tipos do trigo e demais regiões do Brasil, o produto será corrigido pela variação de 11%. O valor das contratações de crédito rural acabou de registrar 147 bilhões 570 milhões de reais. Esse número significa uma alta de 18% em relação à safra anterior, período de julho de 2020 a fevereiro de 2021. Os recursos para investimentos somaram 47 bilhões 330 milhões de reais, representando 40% de crescimento em relação à safra anterior. A contratação para o custeio foi de 78 bilhões 640 milhões de reais, ou 14% a mais, e de 8 bilhões foram para a industrialização. Somente a comercialização registrou uma redução no volume contratado, 13 bilhões 340 milhões, representando uma queda de 3% em comparação com o período passado. Esses dados foram publicados no Balanço de Financiamento Agropecuário da safra 2020-2021. O aumento na procura de crédito agrícola e a necessidade de investimentos resulta da necessidade de investimentos a serem feitos pelos produtores rurais. Os recursos devem ser canalizados para a manutenção das lavouras, a contratação de mão de obra e aquisição de equipamento, como tratores, trituradores e picadores forrageiros. A Comissão Mista Paraguai-Brasil lançou edital de licitação pública internacional para a construção de ponte de 82 milhões de dólares sobre o Rio Paraguai, ligando Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai. O investimento da Itaipu Binacional é fundamental para o avanço da implantação da Rota Bioceânica, que servirá para o escoamento de produtos do agronegócio estadual para os portos do norte do Chile e de lá para o mundo. Agora, o governo paraguaio deu início ao certame e temos aí a perspectiva de que, cumprido todos os prazos legais, a ponte seja concluída em 2024, comentou o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruc, que representa o governo estadual na comissão mista. De acordo com o Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai, a obra é considerada o principal elo de todo o corredor rodoviário bioceânico, cujo primeiro trecho de 277 quilômetros já está em construção, para unir os municípios de Carmelo Peralta, no departamento de Alto Paraguai, e Loma Plata, no departamento de Boqueirão, registrando até hoje quase 70% de pavimentação. Pelo Rio Paraguai, à altura de Corumbá, foram exportados 373 mil toneladas de grãos em janeiro e fevereiro desse ano. Já no primeiro bimestre de 2020, esse número foi de 661 mil toneladas, o que representa uma queda de 288 mil toneladas, ou seja, 46% a menos se comparado ao mesmo período do ano passado. O Porto de Murtinho voltou a funcionar nesse mês, mas não realizou movimentações em seus terminais portuários nos primeiros 2 meses do ano. Nos primeiros dias de março,
soja foi carregada em Porto Murtinho com destino à Argentina. A estimativa é de que 400 mil toneladas de grão sejam movimentadas nesse porto, caso o nível do rio tenha condições favoráveis. O secretário estadual de produção, Jaime Verruc, demonstrou preocupação contra a profundidade do rio. Ainda que o momento atual ofereça condições de navegabilidade para as exportações, já tivemos uma queda nessas operações nos portos do estado, que chegou a 51% em Corumbá. Fica muito clara a questão do impacto da crise hídrica e da dificuldade de calado restringindo as exportações por esses portos, citou o Verruc. O Diário Oficial da União publicou o decreto presidencial que qualifica no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, a relicitação do trecho da BR-163 entre a divisa de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e a divisa de Mato Grosso do Sul e Paraná. O decreto estabelece que a qualificação perderá sua eficácia e será considerada extinta para todos os fins, na hipótese de não ser firmado termo aditivo ao contrato de concessão do empreendimento no prazo de 90 dias, contado de sexta-feira passada, data de publicação do decreto. Conforme o cronograma previsto e já divulgado pelo PPI, o leilão de relicitação da BR-163 deve ocorrer em 2022. A rodovia é uma das principais rotas para o escoamento da produção paraense da região norte até a região centro-oeste do Brasil. Sua extensão total possui 3.579 km, ligando desde a cidade de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, até Santarém, no Pará. A arroba bovina teve preço reajustado em 53% nos últimos 12 meses, o que refletiu diretamente no bolso dos consumidores brasileiros de carne. A análise sobre os fatores que contribuíram para que isso ocorresse é um dos assuntos do boletim elaborado pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria Estadual de Agricultura e do Abastecimento do Paraná, referente à semana de 6 a 12 de março. O aumento no preço da arroba bovina foi verificado no período entre fevereiro de 2020 e fevereiro desse ano. Como consequência, o comércio sentiu no bolso essa elevação. O levantamento feito pelo DERAL, relativo a esse mesmo período, mostra que o patinho teve alta de 30,6%, a carne moída foi reajustada em 41%, e o preço do acém em 47,8%. São vários os motivos que provocaram esse aumento progressivo da carne no mercado interno. Entre eles está o crescimento nas exportações, que se somou à oferta reduzida de animais prontos para o abate, em consequência da estiagem prolongada. Também foram fundamentais a elevação nos custos de produção, particularmente insumos de alimentação, como soja e milho, e o aumento do consumo de carne em alguns momentos da pandemia. Com a alta expressiva dos preços das commodities e a valorização do dólar frente ao real, a agropecuária brasileira vive um momento único na história. O panorama foi apresentado pelo especialista em agronegócio Alexandre Mendonça de Barros durante a posse da diretoria da FAEP, a Federação de Agricultura e Pecuária do Paraná. Dados apresentados por Mendonça de Barros indicam que 2020 foi extraordinário para o campo. Nos últimos 4 anos, os rendimentos agropecuários giraram em torno dos 600 bilhões de reais por safra. De 2019 para 2020, foi registrado um crescimento de 10,6%, atingindo 689 bilhões. Se as projeções para a atual safra se concretizarem, a renda agropecuária pode fechar 2021 na casa dos 939 bilhões de reais, um salto de 36%.
Não há precedente histórico para o que estamos vivendo na história da economia agrícola, avaliou o Mendonça de Barros. Com a maior parte do país debaixo de chuvas, a safra de soja 2021 deve ficar em torno de 128.570.000 toneladas e superar em apenas 3% a safra passada. A estimativa da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja Brasil, é confirmada por levantamento da consultoria Pátria Agronegócios. Os dados contrastam com as previsões mais otimistas divulgadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e pela Conab, que estimaram a safra brasileira em 134 milhões de toneladas e 135 milhões, respectivamente. De acordo com a AproSoja Brasil, os produtores estão enfrentando uma safra problemática, marcada pela estiagem no início do plantio, entre outubro e novembro, e por chuvas em excesso no momento da colheita. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissão de Meio Ambiente propõe como prioridade combate ao desmatamento ilegal. A conciliação das diferentes visões sobre a política ambiental, atendendo aos interesses públicos, será um dos objetivos da atuação da nova presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Durante a sessão de abertura dos trabalhos da comissão, ela foi cobrada por parlamentares de oposição em relação à diminuição do orçamento para a área ambiental, os altos índices de desmatamento e queimadas e a autonomia do colegiado em relação ao Poder Executivo. Na reunião, a deputada Carla Zambelli declarou que o Brasil é um exemplo de sustentabilidade, mas reconheceu que os desafios ambientais são muitos, como lixões e falta de saneamento. Ela listou alguns programas governamentais e apontou prioridades para a comissão. A gente precisa colocar a bioeconomia de pé, buscar dar escala para essa agenda, levando prosperidade para milhões de brasileiros através de uma economia que preserva a biodiversidade nacional. Pretendemos também fortalecer as ações de combate e controle, combate aos crimes e ilegalidades, principalmente em foco de desmatamento legal. E pretendemos trabalhar isso junto ao governo federal. Meio ambiente também será um dos assuntos em pauta na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, é o novo presidente da comissão. Depois de eleito, ele disse que quer ampliar a interlocução com as Forças Armadas sobre a política de defesa e informou que vai convidar para audiências públicas os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O deputado Aécio Neves acrescentou que a comissão vai se empenhar pelo fortalecimento do Mercosul, que está completando 30 anos de criação, e da relação com os principais parceiros comerciais, Estados Unidos e China. A nossa política externa deve ter, a meu ver, como objetivo maior a promoção do desenvolvimento do Brasil nos planos econômico, social e cultural. Sua formulação precisa levar em conta análises rigorosas das oportunidades que se apresentam na conjuntura internacional para a promoção dos nossos interesses nacionais, isentas de quaisquer preconceitos, sejam eles ideológicos ou partidários. Os efeitos da pandemia do coronavírus também dominaram os discursos em algumas comissões. Escolhido como novo presidente da Comissão de Turismo, o deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, salientou a importância do setor para a economia brasileira e defendeu que a comissão tenha um papel de pilar de sustentação do turismo, que, segundo ele, perdeu 290 bilhões de reais em 2020. Foi o setor da economia que teve o maior percentual de perdas, 37%. Foram
397 mil postos de trabalho. Quase 400 mil postos de trabalho foram fechados no setor do turismo. Infelizmente, o setor só opera hoje com 42% de sua capacidade de geração de receitas. As consequências da crise sanitária também foram lembradas pelo deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, eleito presidente da Comissão do Esporte. Ele destacou a atividade como ferramenta de inclusão social e lamentou que a pandemia tenha levado ao fechamento de academias e a prejuízos para o setor. Vamos ter um olhar específico, tentar fazer com que o governo dê uma mão e ajude, porque várias associações, entidades, federações reduziram as suas receitas, os clubes perderam receitas de patrocínio e tem muitos invisíveis do esporte que estão com muita dificuldade. Quem limpa uma quadra é um técnico, às vezes um maqueiro, um massagista. O escolhido para a Comissão de Legislação Participativa foi o deputado Valdenor Pereira, do PT da Bahia. Ele fez críticas ao governo federal sobre pautas conservadoras e intolerância em relação a minorias. O parlamentar colocou a comissão como um espaço para a sociedade e especificou seu objetivo. Transformar essas inquietações da nossa população em proposições legislativas que nos ajudem a transformar o nosso país, permitir o país voltar a crescer, a ter paz, harmonia, democracia e construir melhores dias para o nosso povo. A Comissão de Legislação Participativa recebe sugestões legislativas da sociedade civil organizada, que podem virar projetos a serem examinados pelos parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.